Genuíno, como está você? Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia, é um prazer. Muita coisa acontecendo no país, né? É uma Muita. situação sempre quente e com muitas possibilidades de surpresas, pelo menos a médio prazo. Olha o Bolsonaro ontem, olha o domingo. Cada dia é um dia, Cada dia né? uma... Não, olha sexta-feira, o Mauro Cid, a gravação, né? Uma atrás da outra. Mauro Cid com a gravação, que até agora ele não revelou Para com quem quem mandou, ele né? fez o vídeo, né? Segredo de Estado para ele. Vem domingo e vem hoje, ontem, a divulgação da fuga do Bolsonaro na embaixada. Aquilo ali é fuga, né, Mauro? Aquilo ali é teste para fugir, claro. Se isso, aí, olha, quando você vai para um outro território, é fuga. A Sim. embaixada é um outro território, de outro Não, país. se Se ele você vai ficasse para lá lá, e fosse decretada a prisão, ele não poderia ser preso, né, Genuíno? claro. Então aí está claro. Ele foi fazer um teste, ficou apavorado, ficou com medo, foi para lá. Porque ele é sempre assim. Como ele é como ele é um cara que nunca vai para os finalmente, ele sempre tira o corpo de fora, e o Lula o qualificou muito bem, é da natureza dele. Agora, isso é fuga. E se fosse um cidadão qualquer, era motivo de prisão preventiva. Não sei o que vai Imediata, né? acontecer com o inelegível Bolsonaro. Tem uma sincronicidade interessante, Genuíno, que comprova que foi fuga, né? Ele gravou aquele vídeo convocando a manifestação para o 25. Gravou não, né? Colocou no ar no Twitter o vídeo às 8h34 do dia 12 de fevereiro e uma hora depois estava entrando na embaixada. Fica patente aqui que o que aconteceu é o seguinte: ele ficou com medo de, em função da convocação da manifestação, ele ser preso. E aí escapou lá para a embaixada. A minha tese é a seguinte: se tivesse sido decretada a prisão dele, ele estaria na embaixada até hoje. Não teria Claro, saído. lógico, é isso mesmo. E principalmente isso é articulado com a direita internacional, porque Orbán é um dos representantes dessa extrema-direita no plano internacional e se articulou com ele via embaixador. Eu acho que o governo tem que ser muito claro, muito duro em relação a cobrar do embaixador essa atitude que diz respeito à soberania do país. Isso é inaceitável. Agora, vamos acompanhar o que o Supremo vai decidir. Eu repito, se fosse um normal, um cidadão comum, um do povo, certo? Isso era tentativa de fuga. E as condições de preventiva são claras. A primeira condição é tentativa de fuga, tentativa de sair do alcance da justiça. Você tem uma observação interessante, Genuíno. A gente comentou aqui mais cedo, né? O Bolsonaro vem fazendo, desde o início do ano, um movimento de articulação com a extrema-direita mundial. Foi na posse do Milei, lá ele encontrou o Orbán, encontrou outros líderes da extrema-direita. Aí articulou com o Netanyahu aquele convite para ele ir para Israel, não pode ir, está sem passaporte. Foi para a embaixada, pediu para devolver o passaporte para ele ir naquele encontro da extrema-direita global, um dos encontros deles, o CEPAC, onde ele iria encontrar com Trump. Então, você trouxe uma questão que eu não tinha pensado. Se ele vai para dentro da embaixada, ele se declara exilado político e vai começar. Você imagina o que ia ser de vídeo dele fazendo ligação para o Trump, fazendo ligação para o Netanyahu. Né? Claro. Então, seria a plataforma do exilado político, né? A plataforma do exilado político, a plataforma do enfrentamento à democracia, a plataforma de contestação do próprio julgamento dele no Supremo. Portanto, isso aí o Supremo não pode passar a mão na cabeça, porque se fosse um do povo, não tinha nem discussão, tentou fuga, porque isso é uma tentativa de fuga. Quem está com o passaporte recolhido e tenta fuga, é o único caso que justifica a prisão preventiva. Eu concordo inteiramente com o Pedro Serrano quando ele diz: não se pode banalizar a preventiva, e ele é crítico, como eu também. Agora, há situações concretas, e essa é uma situação concreta. Né? Ele já tinha fugido para os Estados Unidos no golpe do 8 de janeiro. Agora faz uma convocação e foge. Ele é assim, ele vai e foge, ele vai e foge. Sempre foi assim, e ele está repetindo essa trajetória. Eu espero que os seus adeptos, os seus apoiadores, se deem conta de que não pode ficar
Sim. vamos dizer assim, à mercê de uma liderança com esse caráter. Isso pega mal, é desmoralizante. O cara, um ex-presidente, fugir para uma embaixada, ficar 2 dias dormindo à noite. E o pior, ele diz publicamente, é um segundo desrespeito ao povo, que estava lá para discutir com o embaixador. E o pior ainda é a nota dos advogados. Quer dizer, a nota Uhum. dos advogados é uma confissão de que ele estava lá com medo da prisão. Agora, Genuíno, eu espero que o Alexandre de Moraes tenha mandado a Polícia Federal seguir o Bolsonaro e prendê-lo se ele ousar ir para a embaixada. Seria muito ruim ele ficar abrigado na embaixada, se Claro. decretar exilado político, começar uma articulação internacional, e você imagina a concentração, ia ser o novo acampamento dos bolsonaristas ao E redor da aí, embaixada. Mauro, tem uma questão séria. Como é que a Polícia Federal não detectou, Pois durante o é, carnaval, que é uma cidade, Brasília é vazia, não detectou essa permanência dele na embaixada? é Segundo, grave. o vazamento vem a partir da divulgação de um jornal internacional, do jornal americano. Quer dizer, porque então ele não está sendo vigiado, ele não está sendo seguido. Que história é essa? Eu acho que Uhum, isso aí também deve, o Alexandre de é Moraes, a verdade. Polícia Federal, deve uma explicação. Como é que não percebeu? Uhum, Eu acho que, sim. no mínimo, devia colocar a tornozeleira eletrônica nele, viu, mano? No Uhum. mínimo. Sim. Aparentemente é o que a Polícia Federal vai pedir, porque aí com a tornozeleira eletrônica você sabe onde o cara está Claro. em Porque tempo aí, real. veja bem, eu estou advogando, eu sou contra qualquer tipo de atropelo, qualquer tipo de casuísmo. É o devido processo legal, contraditório, direito de defesa, o devido processo legal, tudo isso tem que ser respeitado. Agora, há um fato grave, que foi a fuga para a embaixada. Ele fica 2 dias da embaixada, exatamente das vésperas da convocação do 25 de fevereiro. Por que fez isso? Vai dizer que é para discutir com o embaixador? Ela medo de ser presa e estava lá para, Sim. diante dessa possibilidade, provocar, fazer uma grande provocação no país. E outra coisa, Mauro, o governo não pode, o Itamaraty não pode ficar calado, nem o presidente da República, diante dessas atitudes da extrema-direita. Foi assim com o Milei na Argentina, quando ele recebeu ele e, vamos dizer Sim. assim, considerou o governo brasileiro. Foi assim com o embaixador de Israel. Foi assim agora com o governo de Israel, que recebe 2 governadores, tá certo? Então, e agora com o Orbán. Portanto, eu acho que tem que haver uma posição mais firme, mais dura do Itamaraty nas relações internacionais, porque está havendo interferência, está havendo intromissão. Isso é inaceitável. Sim, pois é. E Genuíno, aqui, quanto mais eu penso nesse assunto, mais eu acho que é grave, porque olha, qual é a narrativa da extrema-direita nesse momento? Que eles estão fazendo aí pelo mundo afora. No Brasil não tem democracia, no Brasil eles prendem todo mundo, no Brasil tem censura. Essa é a narrativa que a extrema-direita está construindo aqui no Brasil e internacionalmente, né? O bolsonarismo. Se o Bolsonaro, em vez de ser preso numa cela comum ou num presídio especial, ele fica asilado numa embaixada, eles reforçam essa narrativa, né? E se declaram exilado político, eles reforçam essa narrativa. Isso É fortalece claro. a narrativa deles, né? Agora, Mauro, nós estamos diante de grandes oportunidades históricas. É Uhum. impressionante. O Brasil tem um duelo entre grandes oportunidades históricas e grandes tragédias. Olha a oportunidade histórica, 3, num prazo curto, num prazo muito curto. Quer dizer, a oportunidade histórica com esse tiro no pé do Mauro Cid. A Uhum. oportunidade histórica que está vindo à tona com o esclarecimento dos mandantes da morte de Marielle. Uma grande oportunidade histórica para reformar o aparelho policial. Uhum. E uma terceira oportunidade histórica é que o inelegível Bolsonaro dá um tiro no pé, porque isso aí foi uma ameaça. Na medida em que ele não concretizou, ele fica vulnerável, ele fica Sim. muito, vamos dizer assim, fragilizado. Portanto, as oportunidades históricas estão sendo muito grandes, estão generosas. Eu Uhum. espero que quem tem o comando do processo leve em conta essas oportunidades históricas que estão aparecendo.
Porque é isso, né, Genuíno? Tem momentos na história que não é para ficar esperando, né? Tem que agir na hora. Tem que agir rápido, Agir na senão, hora, senão a tomar oportunidade vai embora, né? iniciativa e ter ousadia e audácia. Pois é. Tá certo? Não é por acaso que a Revolução Francesa tinha como lema, o Danton, ousadia, audácia, né? Exatamente. Genuíno, eu queria te trazer um outro tema, que eu acho que é bem importante. E parece que o caso do Rio de Janeiro é um caso sui generis, é um caso único no Brasil. O que acontece no Rio de Janeiro não acontece em lugar nenhum do país, por conta de uma série de motivos próprios lá do Rio de Janeiro, né? Então você tem as milícias surgiram e se multiplicaram no Rio de Janeiro. Tem milícia em outros estados? Tem, mas nada parecido com o Rio de Janeiro. Jogo do bicho não tem relevância nenhuma em nenhum outro estado. No Rio de Janeiro ele é absolutamente central ao jogo do bicho. Tem poder, Tem poder. E aí você tem uma milícia tem poder, é isso que se trata. E tráfico de droga é só ganhar dinheiro. É isso aí. A confluência do jogo do bicho com as milícias fez com que eles hoje, jogo do bicho e milícias, tenham bancada na Câmara de Vereadores, bancada na Assembleia Legislativa, que eles tenham bancada na Câmara dos Deputados, está aí o Chiquinho Brazão e outros, né? Ontem a gente mostrou detidamente. Eles têm secretário na Prefeitura do Rio de Janeiro, tem secretário no governo do Estado do Rio de Janeiro, a polícia é deles, a PM é deles, eles têm o comando do Ministério Público do Rio de Janeiro é deles, eles têm o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem gente a soldo deles. Ou seja, o aparelho de Estado no Rio de Janeiro foi dominado por essa convergência milícia-jogo do bicho. Então, primeiro, a gente viu aqui 60 assassinatos nesse século, nos últimos 25 anos, 60 assassinatos sem serem sido desvendados, porque a polícia não desvendava. Pergunta, primeiro, seu diagnóstico do Rio de Janeiro. Segundo, o que faz com o Rio de Janeiro? É a privatização a favor do poder político das milícias e o poder político do jogo do bicho. Porque tanto o jogo do bicho quanto a milícia, segundo os estudos, e pessoas estudiosas como o Bruno Manso, como o Luiz Eduardo Soares mostram isso bem, eles trabalham com o poder no território. Eles trabalham com o poder junto à população. Eles trabalham com a ocupação de espaço. Essa ocupação de espaço, para se viabilizar, tem que ter uma estatização do Estado, para eles, privatização do Estado. Então, eles privatizam o Estado. Privatizam o Estado naqueles órgãos sensíveis. Eles avançam para o poder político. Uhum. O jogo do bicho não é tão forte. Se não fosse o poder político, eles alcançam o poder político. A partir do poder político, eles começam com as escolas de samba e vão para o poder político. E as tentativas de punir o jogo do bicho fracassaram. Você se lembra o caso da Denise Frossá, aquela juíza, né? E o caso do ex-deputado federal Antônio Biscaia. Fracasso, por quê? Porque chega uma hora que o poder político privatizado impede. O que acontece? Os homicídios têm a ver com a disputa de território e com a disputa do jogo do bicho. Por isso que é fundamental ter o controle da área que apura os homicídios. Você dá esse dado aí de 60 homicídios não esclarecidos. Portanto, são áreas estratégicas. Essa área estratégica, Mauro, eu acho que tem um problema no Rio de Janeiro que vem desde a ditadura. Você se lembra a escuderia Lecoq, que era muito forte no Rio de Janeiro? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, era o Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte foi desvendado com a morte do Fleury, etc. A escuderia Lecoq, segundo a guerra, o relato, né, da guerra suja daquele ex-policial do Espírito Santo, mostra muito bem como eles entram na estrutura do Estado. Agora, isso não é de agora, isso já havia antes. Então, olha bem, a segurança pública, seja a polícia civil, seja a repressão ostensiva da polícia militar, ela é contaminada por essas influências políticas. E essas influências políticas criam um poder paralelo, onde tudo indica que o escritório do crime não era fora do Estado, é dentro do Estado, porque o escritório do crime privatiza o Estado
a serviço deles. E olha como isso acaba tendo uma repercussão nas outras instituições do Estado. A indicação, se as provas confirmarem o que a Polícia Federal, o que tem na delação e a denúncia longa de quase 500 páginas em relação ao Rivaldo, ele tinha também o aval dos interventores do Rio de Janeiro. Houve uma intervenção no Rio de Janeiro que até hoje não se sabe quais os reais motivos daquela intervenção. Eu acho, Mauro, que aquela intervenção era uma tentativa de ter um cenário B para a eleição. Cenário C. Primeiro era um cenário da direita gourmet. Ela não vingou. Depois veio a direita truculenta, Bolsonaro. Se o Bolsonaro não der certo, vinha a preparação de uma ruptura via intervenção do Rio de Janeiro, porque não tem outra justificativa. Aí o que acontece? A Polícia Civil ela é aparelhada pelos interventores, porque havia indicações de outro nome para a Polícia Civil. Por que os interventores, inclusive com a política feita pelo Rivaldo, todo dia que ele fazia política, com as entidades, com os movimentos progressistas, de ser considerado uma pessoa séria, aceita. Inclusive, hoje, está sendo divulgado uma matéria na Folha de São Paulo dos seus colegas e dos seus alunos. Então, veja bem como é uma coisa muito, vamos dizer assim, pegajosa, é uma coisa pantanosa, essa relação com o crime organizado, porque eles fazem política, eles aparecem como corretos, como promotores dos bens públicos, da justiça, etc. Aí vão caminhando. Eu acho que o caso da Marielle é a ponta de uma grande possibilidade histórica da gente fazer uma reforma no aparelho policial. Aparelho policial esse que vem da ditadura. Então, isso que a gente vai observar, né? Se a gente vai olhar o Jogo do Bicho, quem é o grande organizador do Jogo do Bicho? Quando é que o Jogo do Bicho, de fato, se organiza e passa a ter uma cúpula que funciona como a máfia? Quando o Capitão Guimarães assume a liderança. Quem é o Capitão Guimarães? É um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, que era militar e que era um torturador, era um cara do esquema... Ele era ligado ao doicode, ao sistema doicode. É muito interessante, Mauro, as pessoas perceberem como esse sistema foi sofisticado. Por exemplo, o livro do Marcelo Godoy, A Casa da Vovó, ele mostra como é que a estrutura da Operação Bandeirante, que foi a experiência piloto, ela se formou com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com agentes, com infiltrados e com as Forças Armadas. Aí você cria um poder paralelo. Esse poder paralelo criou-se uma cultura do poder paralelo. Por isso que o Fleury era tão forte no boicote. Ele disputava com o boicote porque ele tinha força. Genuíno, tá com um problema forte no seu áudio. Você pode... Deixa eu ver. Tá. Sai e volta, por favor. Tá, eu vou sair e volto. Tá o tempo inteiro. Tá bom. Porque eu não sai e volta, vamos ver. Deve resolver. Ninguém merece, né? A análise do Genuíno é microscópica e a gente precisa de silêncio para essa análise, não um barulho, não um ruído horrível. O Genuíno está voltando já para a gente concluir essa análise com ele. Está voltando o Genuíno. Enquanto o seu lobo não vem, enquanto o Genuíno não vem, né? Lobão bonitão, deixa eu dar aqui uma notícia a mais. Não, deixa eu contar para vocês. Ontem tem um furo, não é só o New York Times que deu furo, não. Tem um furo feito aqui no Brasil por um brasileiro, do momento em que o Bolsonaro chega lá na Embaixada da Hungria e toca o interfone para entrar. Olha aqui. Olha o que aconteceu. Manedecre, né? Van Sutegen aí. Nisso daí. Como fala nisso daí em hungarês? É o Adnet. Fantástica essa imitação do Adnet. Preciso de asilo em português. Em hungarês fica...
Manedecre, né? Van Sutegem aí. Nisso daí. Como fala nisso daí em hungarês? Não consigo deixar de rir vendo isso. O Genuíno voltou. Oi, Genuíno. Ok. Então, Mauro, como eu estava falando, essas estruturas paramilitares, elas foram infiltradas, cooptadas e dominadas por uma intermediação com essas esferas de poder via jogo do bicho e via milícia, que é uma corrente que acaba se opondo à questão do crime organizado vinculado a tráfico. Então, veja bem como são esquemas que vão se locupletando com o Estado. Nesse sentido, eu acho que uma reforma no aparelho de Estado é fundamental. Nesse sentido, o Lula está tendo uma grande oportunidade histórica de promover uma reforma na segurança pública. Por exemplo, quem pode dizer que não há outros fenômenos desse em delegacias ou em segurança pública pelo Brasil afora? Sim. Quem diz? Então, tem que haver uma reformulação da sistemática, tem que haver uma orientação civil, tem que haver uma desmilitarização da questão da segurança pública. Veja que esse processo do Rio de Janeiro, ele acontece no meio de uma intervenção militar, e a intervenção militar não foi capaz de esclarecer a morte da Marielle. Então, está provado que fracassou a militarização da segurança pública. Então, nós temos que caminhar para um outro modelo. Porque se a gente não for para esse outro modelo, e eu já falei dele aqui, penso como Luiz Eduardo Soares, nós vamos ser acossados. Nós vamos ficar na defensiva diante da ofensiva da extrema-direita com o tema da segurança pública. Agora, me parece, Genuíno, que o Rio de Janeiro não tem forças, no Rio de Janeiro, força política, força de vontade, para fazer essa virada, né? Não tem força porque as estruturas do Rio de Janeiro foram dominadas e capturadas. Neste caso, eu acho que, no mínimo, devia se discutir com o governador uma maneira de fazer uma espécie de intervenção no aparelho de segurança pública do Rio de Janeiro. O aparelho de segurança pública do Rio de Janeiro está contaminado, está doente, está podre. Se são verdadeiras as indicações da Polícia Federal sobre o delegado-geral, o chefe da Polícia Civil, porque o chefe da Polícia Civil, no caso da segurança pública, não é qualquer pessoa. Ali é hierarquia, é vertical, é de cima para baixo. Eu acho que está se criando uma situação de fazer uma espécie de asepsia política no Rio de Janeiro, uma reforma estrutural. Eu acho, inclusive, Mauro, que isso tinha que rebater na política. Rebater na política. Como é que nós vamos fazer uma disputa para a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro em aliança com pessoas que, no mínimo, convivem bem, convivem de maneira cordial com esse braço criminoso que está vindo à tona no caso da Marielle? É claro que tudo isso a gente sempre levanta. Tem que haver o devido processo legal, contraditório, direito de defesa, provas consistentes para que esta caminhada aconteça em terreno seguro. Agora, que o problema é muito grave que, aliás, Mauro, vem se arrastando. Ele vem se arrastando desde quando teve a crise da segurança pública, que o Brizola tinha uma política que ele foi derrotado. É importante deixar claro, o Brizola tinha uma política que foi derrotado, aí veio o domínio do jogo do bicho e inicia-se as milícias, né? Tem até um livro muito interessante sobre isso, que é República das Milícias, do Bruno Manso, que é um trabalho muito consistente sobre isso, e aí se cresceu muito. Olha, Mauro, são 5 delegados gerais de polícia que foram afastados ou presos. 3 governadores afastados, Mauro. Não é qualquer coisa. Então, isso mostra que a institucionalidade do Rio de Janeiro está podre, está doente, tem que haver uma reforma nessa institucionalidade. Eu acho que o governo não adianta agora imaginar que é problema do Estado, é problema do país, é problema do governo que preside o país. Eu acho que tem que encarar dessa maneira. Eu acho que o governo está tendo uma atitude sóbria,
não está comemorando politizadamente a partidarização, o desfecho do caso Marielle, tem que ter um comedimento, uma sobriedade, tem que apostar na consistência das investigações e esse processo vai exigir reforma. Por exemplo, tudo que aconteceu no Brasil com o 8 de janeiro, no mínimo, exige reformas na institucionalidade de Forças Armadas. O que está vindo à tona na segurança pública está mostrando que é preciso reformar o sistema de segurança pública. Até para isso não ir para os outros estados, se é que não já estão lá. É isso que eu ia falar, porque o modelo do Rio de Janeiro está visivelmente se espalhando para outros estados. Olha a Bahia. Olha lá o Rio Grande do Norte, o Ceará. Tá. Olha o Amazonas. O modelo do Rio de Janeiro vai se espalhando. E você vai deteriorando todo o tecido do Estado e social do país. Né? E o caminho, Mauro, não pode ser o do Tarcísio Freitas aqui. De ir por tudo ou nada, violência sem lei, sem critério, sem regra, e está aí o problema do que está acontecendo na Baixada Fluminense, que já são 41 mortes, né? Quer dizer, 50 mortes, 50 mortos. 50 mortes. E o discurso é defender, é matar, porque esse é o caminho da eficiência do aparelho policial. E está provado pelo Rio de Janeiro, pelo caso do PCC aqui em São Paulo, e pelo caso da Bahia, que só violência, só morte, só tiro não resolve o problema da segurança pública. Porque as instituições que fazem isso, elas ficam dominadas, capturadas, elas ficam contaminadas por esse processo de privatização a favor de interesses privados. Porque esses territórios, essas milícias e esse jogo do bicho não vai fazer o que normalmente esses comentaristas da imprensa aberta comentam sobre a insegurança. Não, pelo contrário, eles atuam de uma maneira mais sofisticada, mais burilada. É uma coisa mais, vamos dizer, invernizada. Portanto, eu acho que é um problema muito grave. Eu falei já isso aqui contigo. Nós falamos, inclusive, com o Luiz Eduardo Soares, que é um especialista no assunto. Eu acho que a coisa está chegando a um ponto, e eu vou repetir, o Lula deveria propor ao país um pacto em defesa da vida para enfrentar a agenda da segurança pública. Mesmo porque, né, Genuíno, no caso de São Paulo, tá ele aqui. Você está com outro perfil aqui, o Gilberto Luiz. Genuíno, o próprio governador do Rio está comprometido. Com ele lá, nada muda, é verdade. Claro. Eles influenciam o Tribunal de Contas, a Assembleia, Secretaria de Estado. Olha, está tudo contaminado, né? Está tudo dominado. Não, e em São Paulo você tem um processo diferente do Rio, mas me parece tão grave quanto, porque com esse Derrite como secretário de Segurança, que é um PM matador, né? O Derrite é um PM matador. O Derrite é um cara no Rio de Janeiro, provavelmente seria um dos quadros lá do escritório do crime. Ele está fazendo o processo de milicianização da PM em São Paulo. Ou seja, ele tá fazendo por dentro, não é uma coisa que vai de fora para dentro no aparelho de Estado, como foi no Rio, né? É uma transformação que acontece por dentro do aparelho de Estado, né? Em que ele quebra a hierarquia, né? Ele tira os coronéis, quebra a hierarquia. Fala. Não, essa tua observação é muito interessante. No Rio de Janeiro, o poder paralelo das milícias do jogo do bicho foi de fora para dentro. Aqui em São Paulo, o risco com o Derrite é por dentro e para fora. Por dentro chega na disputa dos territórios, na disputa das regiões, na disputa das áreas feita pela Polícia Militar. E veja bem, no caso da Baixada Fluminense, 50 mortes, e a defesa desse caminho. Por onde é que isso vai? Onde é que isso vai parar? No modelo de El Salvador, com julgamentos coletivos e grandes penitenciárias, e você vai para uma militarização da segurança pública, que é o caso agora do Equador. Então, eu acho que o problema da segurança pública é grave. E a maior homenagem que a gente pode prestar a Marielle, além de todas que ela merece, é exatamente mostrar que a vida dela, o trabalho dela, as causas que ela defendeu, está tendo consequência na reforma institucional do Estado do Rio de Janeiro. Esse é que é o problema-chave. E eu acho, Mauro, que o PT tem que levar isso muito a sério, porque as várias tentativas
de se estabelecer posturas diferentes foram derrotadas. Eu me lembro que, em 2020, todos os ex-presidentes do PT fizeram um abaixo-assinado solicitando que o Diretório Nacional não avalizasse a aliança com o pessoal da Baixada lá, Belfor Roxo, no caso Vaguinho, fomos derrotados. Quer dizer, aí a coisa vai se aproximando, vai se legitimando. No começo, Mauro, é a fotografia no palanque. No começo é pedir voto. No começo é cabo eleitoral. Aí vai se aprofundando, porque é um método e é um caminho muito de assédio. É um caminho pegajoso, é um caminho de criar uma situação pantanosa que vai achando que tudo isso é normal e você normaliza o anormal. Eu acho que a questão do Rio de Janeiro devia ser tratado como um problema emergencial para o país. Perfeito. Junino, para encerrar, que o Juninho vai chegar agora, daqui a 5 minutinhos, mas eu não queria deixar de colocar uma última questão, nem que você trate dessa semana ainda mais superficialmente, a gente aprofunda, que é o seguinte: houve um comunicado, uma matéria da Folha de São Paulo, depois a Fórum apurou e confirmou, né, de que a cúpula militar avisou Lula e o STF. Está tudo resolvido. Pode prender o tenente, o Bolsonaro, e 2 generais, o Braga Neto e o Heleno. Este é o limite. Aí tem lá uns coronéis, majores, tal, isso não tem grande relevância, os tenentes, os capitão. De general tem 2, está liberado para vocês prenderem. Né? Então, são esses 3 aí, o tenente e os 2 generais, que a cúpula militar já decidiu que está tudo ok. Aí é o seguinte, eles colocam uma primeira estaca. Eles estão tentando negociar com o governo Lula. Com o governo Lula não, né? Porque o Múcio está lá, ele é o porta-voz disso, né? Com o STF, com o Congresso, com os outros poderes, que o ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, aquele que fez a pressão toda contra o STF, e mais o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, que fiquem fora da prisão. E o ex-comandante do COTER, o Teófilo. O Teófilo também fique fora. O Teófilo Estevão, os 3 fiquem fora, apesar de terem se envolvido na tentativa de golpe. A alegação é de que eles são, diferentemente do Braga Neto e do Heleno, que estavam fora da estrutura do Exército, que eles são da estrutura, eles são representantes institucionais do Exército. Aí estava também nessa cogitação de ficar fora, apesar de todas as evidências de participação, o pai do Mauro Cid, o Mauro Lorena Cid, mas com esse tiro no pé que o Mauro Cid deu da gravação, é capaz do pai dele acabar entrando. Não se sabe ainda, o Exército vai tentar. E esses 2 aqui não tem conversa. Né? A cúpula militar já falou, não se metam com o Freire Gomes, nem com o Batista, o Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica. Então, parece que assim, e tem mais um agora, né? Que não está vinculado ao golpe, mas vai estar vinculado ao caso Marielle, né? Que é o general Richard Nunes, que é da estrutura do Exército, que ele é que nomeou o Rivaldo Barbosa. Ele cometeu crimes gravíssimos, segundo denúncia da própria Marielle, durante a ocupação do Exército na Maré, só que ele está para ser nomeado chefe do alto comando do Exército. Ele vai ser o 2º nome das Forças Armadas do país. Ou seja, as Forças Armadas parece que delimitaram quem é que pode ser punido e a partir daí elas vão criar problema, né? Ô, Mauro, eu achava que a blindagem não chegaria a tal ponto. Eu achei que eles iam colocar todos que cometeram erros e crimes e salvar a instituição, mas eu acho que está indo mais longe do que eu imaginava. Eu acho que isso é um erro. Primeiro porque tem que investigar tudo, tem que punir todos e tem que, sem anistia, reformar a institucionalidade. Eu acho que o grande problema que se coloca, além de escolher quem vai por sal e quem não vai, isso é uma escolha que ela tem objetivos e tem interesse da própria institucionalidade das Forças Armadas. Essa institucionalidade, que foi essencial no preparativo do golpe, está sendo preservada pelo governo, que eu acho que é um equívoco.
porque isso impede, Mauro, de fazer uma reforma institucional nas Forças Armadas, é disso que se trata. Porque tudo que aconteceu no Brasil, se a gente não fizer uma reforma institucional de procedimento, de relação com o Estado, de relação com a sociedade, quais são os objetivos de uma nova política de defesa, como tirar as Forças Armadas dessa história de segurança pública, que está provado agora mais ainda, que Força Armada não tem nada a ver com segurança pública, com o GLO, nós vamos continuar legitimando uma tutela militar que está presente em todas as constituições republicanas, teve presente na transição e vai estar presente no terceiro, Lula 3 com agravante. É a oportunidade histórica melhor que nós temos para fazer mudanças estruturais nas Forças Armadas. Eu acho que isso é extremamente grave, porque isso tem a ver com a nossa perspectiva histórica de um projeto democrático, popular, soberano, justo para o país. Eu acho que, além das limitações do governo Lula em relação ao credo neoliberal, agora vem limitações diante da institucionalidade na segurança pública, Forças Armadas, tentativa de golpe no 8 de janeiro. Esse modelo de acordo, Mauro, já teve experiências desastrosas na história do Brasil. Então, parece que nós não estamos levando em conta a experiência. Como eu lembro, 60 anos do golpe, estou participando de debates, de manifestações, é fundamental a gente trazer essa lembrança para o presente e para o futuro. Perfeito. E acho que a discussão das Forças Armadas é um elemento central da luta democrática no país. Não é por acaso que o golpe de 2016 e o que veio depois dele tinha o aval do alto comando das Forças Armadas, principalmente do Exército. Obrigado, Genuíno. Boa continuidade de semana para ti. É isso aí, estamos na semana do golpe. Imagino que a sua agenda vai ser muito intensa essa semana aí, nas conversas sobre, como disse a Vera Paiva aqui, na descomemoração do golpe de 1964. Ô, Mauro, pode ser que, em função de um compromisso de agenda, não receber ainda todos os detalhes, na próxima terça-feira eu não esteja em condições de fazer. Me avisa. Eu te aviso, tá bom? Vai ser uma perda, mas a gente vai sobreviver, tá bom? Me avisa. É isso. Abração. Um grande abraço, tchau.